ninguém lembra seus nomes. Vocês sabem que eu gosto de card games, né? Como vocês sabiam aqui, ó, tô abrindo o Pokémon Pocket, que inclusive o Tetsu tava comentando, velho, você tá muito viciado nesse negócio. Eu falo, não, eu só jogo a sério, tipo assim, eu abro, jogo tudo que eu preciso fazer de missão no dia e paro, entendeu? Porque a maioria das pessoas só tá abrindo o pacotinho e não faz muita coisa. Tipo assim, por exemplo, tá tendo um evento do Venusaur agora. Então eu estou abrindo sempre que minha energia reseta, ou seja, de 12 em 12 horas pra fazer as energias lá, pra poder pegar os prêmiozinhos, tipo, tô jogando sério, porque eu gosto de card games, tá ligado? Eu gosto de card games, eu joguei Magic por muito tempo, eu parei de jogar Magic por uma questão de, sei lá, minha agenda política, sei lá como dizer assim. Tava muito desanimado do Magic, tipo, as cartas estão ficando Tava acontecendo o efeito Yu-Gi-Oh! No Magic, né? Que é a Hasbro, que é a dona da Wizards of the Coast, que é a dona do Magic, descobriu que se você imprimir carta forte, ela vende mais. E aí eles começaram a, tipo, só empurrar o jogo de carta ridiculamente forte. Outra coisa que começaram a fazer foi manipular o Commander, porque eles não tinham acesso às regras do Commander. O Commander é um formato mais popular de Magic, só que ele é comandado pela comunidade. Era porque esse ano a comunidade simplesmente entregou pra Wizards, porque o comitê de regras estava sendo ameaçado de morte. Então assim, por que isso? Porque a Wizards estava imprimindo cartas cada vez mais fortes pro Commander, porque já que eles não tinham as regras do Commander, eles iam manipular de outro jeito. A gente não pode manipular as regras, etc. Vamos manipular de outro jeito então. Imprimindo cartas cada vez mais fortes, que é tipo assim, num ponto, se você entra num site que chama IDH Hack, consegue ver comandantes de, sei lá, vamos pegar um par de cor. O power level do Magic sempre foi balanceado, tipo assim, então cartas antigas sempre jogavam com cartas mais novas, né, tipo, e hoje em dia, se eu entrar aqui, mais de 60% das cartas que estão no topo da lista dos bichos populares são cartas de 2022 pra frente. Porque eles são estupidamente fortes, velho. Eles são estupidamente fortes. Por exemplo, esse emote, pra mim, sempre esteve no top 12, por exemplo, de Simic, mas não tá. Agora ele já desceu, porque tá essa galera aqui em cima. O Kumena era tipo top 5. Eu tenho um Kumena, tá ligado? Tá aqui embaixo, entendeu? Bicho banido. E aí eu parei de jogar, né? Foi isso que eu tava querendo dizer. Eu não gostei da direção que o jogo tomou, entendeu? Eu me afastei. Eu só jogava Commander, que era o formato for fun. Não tem competitivo. Tem competitivo, mas quem joga competitivo de Commander é psicopata. Joguei Pokémon quando era criança. Não criança, era adolescente, criança, né? Me afastei também porque, tipo assim, o Pokémon, o formato dele é rotativo. Então as cartas que você compra daqui 2 anos não tem mais valor. Então me deixava incomodado também. Pensava, porra, mano, botei maior amor, carinho, dedicação. E se eu não gostar de nada do meta, o que eu faço? Então me afastei. Nessa época, na verdade, eu comecei a jogar Pokémon depois. Porque o que eu jogava antes disso, que eu joguei por muito tempo, tá ligado? Foi Yu-Gi-Oh! E é o vídeo que a gente vai ver hoje, é do Tropia. Meu problema com o Yu-Gi-Oh! Quero ver a opinião dele. Não sei se ele vai falar do anime ou do card game. Eu assisti também o anime, eu assisti até o Arc V, o Arc 5, que foi muito bom, por sinal. Eu acho que, tipo assim, a minha segunda temporada favorita, eu gosto, a primeira de todas é o 5Ds, o 5Ds é o melhor Yu-Gi-Oh! De todos. Se você discorda disso, você ou é nostálgico ou você só tem mau gosto mesmo. Porque os caras falam, não, o clássico é melhor. O clássico é uma bosta. O clássico, como anime, é um lixo, tá ligado? Eu gosto muito do Arc V, do Arc 5. Tipo, eu não gosto do começo dele, mas eu gosto de como ele escalona e vira um negócio muito mais pesado, tá ligado? Os personagens morrem, sabe? Tem um maluco aqui que literalmente aponta o raio de transformar em carta pra cabeça e atira nele mesmo, assim, tipo, na ponta de um precipício. Isso isso daí é uma analogia bem clara a se matar, tá ligado? Entendeu? Então, assim, tem uma conexão. Mas o problema do Yu-Gi-Oh! É que, tipo, isso que tá acontecendo com o Magic agora, o Yu-Gi-Oh! Já faz anos e anos. Tanto que o metagame do Yu-Gi-Oh! Assim, há uns 10 anos, é literalmente, tipo, você ganhar no primeiro turno. Os decks são otimizados pra ganhar no primeiro turno. E o fato que você pode fazer isso é grotesco. De qualquer jeito, bora ver o vídeo do Tropia. Nossa, introdução gigante, tá? Bora. Disclaimers. Todo neste vídeo são opiniões pessoais e não uma verdade absoluta. Puta, o fato que você tem que falar isso num vídeo no YouTube é muito bizarro, porque gente burra existe. É a minha opinião de um jogador de Yu-Gi-Oh! O jogo, então. O jogo bacana. E a opinião de um fã da franquia, a opinião de alguém que nos últimos 2 anos tem voltado a conhecer o jogo e que mudou também. Esse vídeo acima de tudo é entretenimento e, claro, alguém falando sobre o que gosta. Seja respeitoso nos comentários para com quem estiver falando com você. Agradeço. Bom vídeo. Mano, é muito bizarro você ter que falar um negócio desse, né? E não adianta nada. Tá? Porque a pessoa que vai agir contra esse texto nem Yu-Gi-Oh! É sabe ler. definitivamente a franquia quando você pensa em um jogo de cartas. No início... Não. Magic the Gathering é a franquia. Magic the Gathering é o card game mais jogado do mundo. Tá ligado? Tipo... Magic the Gathering, tá? Mas tudo bem, vamos continuar. No início dos anos 2000, que jogo foi acusado pela televisão brasileira de ser uma ópera do diabo? Mas aqui é culpa do anime. Se não tivesse o anime, isso daí nem teria acontecido, tá ligado? E mesmo assim, é a mesma questão. É tipo, pós o anime, o boom inicial do Yu-Gi-Oh! Duel Monsters, o primeiro de todos, o jogo não se manteve gigante.
tá ligado? Ele caiu e ficou um jogo nichado de carta. Ele nunca mais teve a repercussão que teve. Sim, Yu-Gi-Oh! Que franquia entrou pro livro dos recordes como o jogo de cartas mais vendidos do mundo lá em 2019? Yu-Gi-Oh! Também. 2009. Eu não sei se o Guinness é uma fonte confiável de informação, sabe? E que franquia teve um impacto cultural tão grande a ponto de popularizar a ideia de TCG pelo mundo inteiro? Sim, você já sabe a resposta. Ok, aí se tudo hoje em bem. dia existem dezenas de trading card games por aí, e se existe uma gama inteira de comunidades e campeonatos desses Eu não acho que Pokémon TCG surgiu por causa de Yu-Gi-Oh, tá ligado? Mas tudo bem. jogos, você pode ter certeza de que nada disso teria sido igual se não fosse o Yu-Gi-Oh! Mas bem, você pode ter reparado que tudo que eu falei até agora se remete exclusivamente ao passado. Isso porque se a gente fosse categorizar de uma forma lúdica a situação de Yu-Gi-Oh! Hoje em dia, ela provavelmente seria esse meme do Mestre Splinter e as Tartarugas Ninja. Porque por mais que Yu-Gi-Oh! Pera aí, o que tava aqui? Opa, volta. Beleza, Porque não tá por mais voltando. que, se a gente fosse categorizar de uma forma lúdica a situação de Yu-Gi-Oh! Hoje em dia, ela provavelmente seria esse meme do Mestre Não tem Magic em lugar nenhum, né? Mas Pokémon não, velho. Eu acho que Pokémon surgiu antes de Yu-Gi-Oh! Até, velho. Deixa eu ver um negócio aqui. Pokémon Card Game Release Date 30 de outubro de 2024. Bacana, tá? Eu falo que esse resumão aqui do que eles pegam por IA é uma bosta. 96. Yu-Gi-Oh! Card Game Release Date 99 no Japão, 2002 na América do Norte. Então, novamente, assim, não. O resto aqui, beleza, concordo. Mas não, eu não duvido nada que no Japão nunca Yu-Gi-Oh! Deve ter passado Pokémon, velho. Tipo, talvez eu arrisco dizer isso. Porque Pokémon meio que é um tesouro nacional do Japão, tá ligado? É um bagulho assim... Mano, vocês não têm noção de como é importante pra cultura desse país, né? Splinter e as Tartarugas Ninja. Porque por mais que Yu-Gi-Oh! Tenha realmente pavimentado uma estrada inteira e criado um ecossistema incrível pra todo um gênero de jogos, a verdade é que, diferente dos seus, entre aspas, aprendizes, ele não envelheceu muito bem. E hoje em dia, se você não é um jogador experiente, ou, sei lá, ficar ativamente buscando sobre o anime na internet, você provavelmente não faz ideia dos tipos de cartas novas que eles criaram, não faz ideia dos novos animes que saíram, e... Mano, até aqui, ó, 5 desses, o jogo era muito saudável. Porque as coisas precisavam de requerimentos específicos, tá ligado? A partir dessa merda de... Eu falo Exceed, porque é como falavam em japonês. Tipo, no anime. Não sei porque virou XYZ em inglês, mas Exceed. Exceed pra frente, velho, mano, baderna. Exceed, porra, mano, dava pra ser saudável ainda. Não foi. Pêndulo foi a maior putaria do universo e depois essa porra de Link Monster também, um lixo, velho. Pelo amor de Deus. Isso aqui foi o prego no caixão que fez os caras literalmente resetar a franquia, tá ligado? principalmente não faz ideia do que raios tá acontecendo agora na tela. Sim, o jogo acabou em apenas um turno. E sim, dá pra fazer tudo isso hoje em dia. Você não entendeu nada, né? Relaxa. E de vários jeitos, tá? Não é só uma forma de fazer isso. Bem-vindo a Yu-Gi-Oh! Acho que pra falar sobre a situação atual do Yu-Gi-Oh!, eu preciso primeiro falar um pouco da minha relação com esse jogo. Pode não parecer, até porque eu não falo muito sobre isso publicamente, mas eu sempre fui um grande fã de jogos de cartas. Sejam aqueles jogos online como Legends of Runeterra e, claro... Puta, Runeterra e aquele outro da Blizzard eu não gosto, velho. Eu tenho um problema com esses jogos, assim, porque eles... Pra mim, eles são jogos de estratégia, eles não são jogos de carta. Patrix, como assim? O que você tá querendo dizer? Existem coisas em Legends of Runeterra e naquele da Blizzard, que eu esqueci o nome, que o Pato Papão adora. Não existe forma de fazer aquilo fisicamente, sabe? Você não tem como fazer aquilo com cartas de verdade. Tem mecânicas que são só impossíveis de se fazer com cartas de verdade, ou que seriam muito difíceis de fazer, tipo assim, de um jeito que não seria viável, que ninguém ia querer fazer na vida real, sabe? Então por isso eu não considero como jogo de carta, eu considero mais como jogo de estratégia, tá ligado? Onde o tema são cartas, no caso. Mas pra mim é só um jogo de estratégia, sabe? Hearthstone, assim Hearthstone. como jogos físicos, como por exemplo o próprio Pokémon TCG, onde eu tô lentamente tentando construir minha coleção. Mas a verdade é que Yu-Gi-Oh! Sempre foi o meu xodó. É só você abrir o meu armário que você já consegue perceber isso. Eu realmente gosto dessa franquia. Eu gosto do Yugi, do Faraó como protagonistas de Eu amava muito Yu-Gi-Oh! Tipo assim, eu jogava pra caralho. Acho que eu parei de jogar foi em 2013. É que eu vendia a maioria das coisas, tá ligado? Porque tinha umas coisas que valiam uma graninha. Hoje em dia, comparado com as coisas do Magic, eu sei que não valia porra nenhuma, tá ligado? Nossa. monstros de duelo. Eu gosto das mensagens que os animes, principalmente os 3 primeiros, traziam. Seja a luta interna do Faraó pra se lembrar quem ele sempre foi, ou até mesmo as críticas ao sistema e as desigualdades sociais que acontecem em 5Ds. Fazendo com que os duelos dentro do anime sejam muito mais uma questão de sobrevivência do que realmente apenas um jogo.
E assim, falando em jogo, eu também sempre fui apaixonado em jogar o Yu-Gi-Oh! Claro, eu não posso dizer que eu era bom, até porque eu sempre tive um hiperfoco gigantesco em dragões cibernéticos. E pra quem sabe mais sobre o meta do jogo, sabe também que esse tipo de deck nunca foi lá as melhores coisas do mundo. Mas era divertido. Eu acho que teve uma época na pandemia ali, 2020, que ele ficou forte porque saíram uns suportes novos, não saiu? Mas eu não sei, tava por fora, eu só vi por cima, assim. E pra mim, naquela época de 2015 a 2018, isso era tudo que me importava. Nossa, mas ele já jogava na época que eu tinha parado, porque eu já tava achando o jogo tóxico, tá ligado? Então a gente vai ter uma opinião de alguém que pegou o ápice da escalonada da merda, tá ligado? Mas mesmo assim, algo me afastou do jogo. Lentamente eu fui deixando Yu-Gi-Oh! De lado. E até mesmo hoje em dia, quando eu vou em algum card shop e falo que eu quero voltar a jogar o jogo, as pessoas parecem que me olham estranho. E foi justamente por causa dessa reação das pessoas que eu decidi ir a fundo pra tentar entender. Sabe? Tipo, tentar entender o que raios aconteceu com Yu-Gi-Oh! Puta, é difícil. Mas antes de a gente continuar falando sobre Yu-Gi-Oh!, eu preciso dar uma palavrinha do melhor serviço de Não, sem propaganda. Você quer propaganda, você tem que me pagar. Quando eu tento pensar onde que Yu-Gi-Oh! Errou, eu sempre gosto de dividir em duas partes. Power level, a primeira power sendo a parte creep. do anime, e de todas as decisões que a Konami tomou sobre ele, e a segunda sendo a parte do TCG. Ou seja, o jogo de... Eu acho que o anime não tem erro nenhum. Porque o que acontecia? As temporadas do anime basicamente refletiam as coleções que iam sair no card game no Japão, né? No OCG, né? Que não era o TCG, que é o Original Card Game, o Oriental Card Game, eu não sei como que é. O que significa até hoje. Mas era tipo assim, Yu-Gi-Oh! 5Ds tinha lá o arco da tríade de cara que usava a carta nórdica. Por quê? Porque a próxima coleção que ia sair era sobre as cartas nórdicas que eles usavam, sabe? Então assim, ok, é pra vender, tá ligado? O produto principal é o jogo. Anime não dá dinheiro. cartinhas de verdade. Tá, então vamos começar pelo anime. Existe um consenso na comunidade de Yu-Gi-Oh!, principalmente entre os jogadores mais antigos, de que as novas temporadas do anime são objetivamente piores do que as clássicas. O primeiro... Sevens é outro jogo, velho. É tipo, qualquer coisa fez um vídeo muito bom sobre Sevens, tá? É outro jogo. É tipo assim... Yu-Gi-Oh! Acaba em Vrains. E o único mérito de Vrains é ter Nakashima Yuki como seiyuu de uma das personagens, tá ligado? Fora isso, não tem mérito nenhum. Mano, não dá, eu adoro essa mulher. Zeal, eu acho que é Zeal, o X é mudo, se eu não me engano. Zeal é ruim. Arc 5 começa mal, mas ele se desenvolve muito bem. Ele tem uma história realmente muito interessante. Eu gosto bastante de Zeal. E Vrains é péssimo. Yu-Gi-Oh! Clássico é uma bagunça, o 5Ds é muito divertido. O 5D não, o GX é muito divertido. Eu acho que seria meu terceiro favorito. 5Ds é o melhor de todos, tá ligado? 5Ds, boto o Arc 5 sim como o segundo melhor anime e o GX como terceiro. Talvez o Arc 5 nem seja tão bom, mas foi um dos que eu mais me diverti assistindo, tá ligado? Depois do começo, que é horrível. O ponto discutido é quase sempre sobre o roteiro. As novas temporadas de Yu-Gi-Oh! Têm, entre aspas, histórias piores. As notas gerais em vários sites de análise meio que corroboram um pouco com essa afirmação. As temporadas novas tendem a ter notas menores do que as antigas. E, sendo bem sincero, eu acho que esse problema nunca foi realmente recente. A história nunca foi um ponto muito forte. Não, a história do Quando clássico você é uma lembra de merda. Yu-Gi-Oh! Duel Monsters, você não lembra da crise de identidade do faraó e a busca dele pelas suas origens. Você lembra do Exódia, do Mago Negro e de alguma batalha que te marcou bastante. E é nesse ponto que as coisas importam pra mim. As batalhas. E assim, se você já viu Yu-Gi-Oh!, tu sabe que as batalhas daquele anime sempre foram meio controversas. É só você ver a taxa de vitória de qualquer protagonista dessa franquia e você vai reparar que eles quase... Deixa eu ver. Yugimoto, 34... Só? Ele só duelou 34 vezes? Mas na primeira temporada eu lembro que todo mundo meio duelava, né? Tipo, tinha muito mais participação dos secundários. Mano, é isso que eu ia falar. O Yusei, ele perde uma vez. Ele perde uma vez no anime inteiro. Isso é bizarro. nunca perderam nenhuma batalha. Era sempre um coração das cartas aqui, ou, sei lá, uma tempestade de dados essa aqui é ali. muito ruim, A velho. carta certa sempre vinha no momento certo. Você trapaça, Isso, tá pra ligado? mim, trazia um problema muito grande de identificação, sabe? O protagonista deveria ser a pessoa que você mais se inspira dentro de uma... No Arc 5 Mano, eu vou dar spoiler, porque eu acho que ninguém se importa. O da hora do Arc 5 é justamente que, tipo, todos os outros personagens que vão aparecendo, na verdade, são... counterparts deles, são outras versões deles de outras dimensões. E é muito louco como eles, na verdade, são o mesmo espírito que foi dividido em 4 dimensões, porque, na verdade, é o espírito do vilão. O protagonista é o vilão. E o final do anime é justamente a galera lutando contra o vilão, que é o protagonista, tá ligado? Eu acho isso muito legal. obra. Porém, alguém que nunca perde, que é um dos melhores, se não Ô, gente, eu peidei, tá? Desculpa. o melhor duelista daquele universo, e que sempre vence por causa de plot, é só frustrante. Funcionava 20 anos atrás. Mas hoje em dia... já deu, né?
Esse tipo de roteiro preguiçoso que, na maior parte das vezes, só concedia uma vitória milagrosa, ficou cada vez pior com as novas temporadas. Em Arc V, por exemplo, que eu citei ali atrás, a primeira batalha de todas é do protagonista contra o melhor duelista daquela região, e como se espera de uma criança... Mas o começo de Arc 5 é horrível, tá? O começo é uma merda. É tipo, porque eles... Eu sinto que, tipo assim, a direção de Arc 5 é assim que funciona. Eles tinham feito um bagulho mais infantilizado pra tentar vender mais pra criança, tá ligado? E aí, depois de 3 episódios, né, que é uma season, um core, os caras chegaram, mano, não tá vendendo. Será que dá pra, tipo, fazer aquela ideia que vocês tinham antes? Aí os caras falam, beleza, dá mais 3 episódios que a gente vai encaminhar. E aí encaminha pra ideia original. Aí, cara, a ideia original... Nossa, parafusei o microfone. A ideia original e aí fica pesado, tá ligado? Fica um bagulho sobre guerra, gente morrendo, e aí, tipo, aí fica da hora, sabe? Como história é legal, mas o começo é muito ruim. O começo é catastroficamente ruim. Duelando contra o melhor de todos, ele começa perdendo. Até metade da batalha fica claro que ele não tem nível pra bater de frente com aquele cara. E, sendo bem sincero, tudo bem que seja assim. Porém, a solução milagrosa que o roteiro encontrou pra forçar a vitória dele foi fazer um discurso sobre o seu pai e assim magicamente transformar todas as suas cartas em outras completamente novas e que... Nossa, teve dublado, porque esse daqui é o layout dublado, velho. Esse layout ridículo de carta. No anime do Arc 5... ele é acusado de trapaça. Tipo assim, as pessoas vão atrás dele falando, mano, você é um trapaceiro, como que você fez isso? Ninguém nunca viu essas cartas antes, você tá roubando, tá ligado? Tipo, não passa batida, sabe? Ninguém fazia ideia que existia até aquele momento. É sério, a carta simplesmente se transmuta no meio da batalha. E assim, mesmo se no futuro for explicado por que o protagonista ter esse surto de poder do completo nada, ainda soa forçado pra um primeiro episódio. Soa preguiçoso. Sim. E é desse tipo de roteiro, entre aspas, preguiçoso que eu tô falando. Na época do Duel Monsters, ver o Faraó destruindo uma carta mágica usando um monstro comum era engraçado. Mas a gente relevava porque as regras do jogo original estavam sendo criadas ainda. O próprio mangá era bem diferente do anime nesse quesito. Mas aqui não dá pra aceitar isso. E pelo que eu vi do feedback de algumas pessoas, esse tipo de problema não parece ter melhorado muito nas novas temporadas. Não O segundo problema é o foco etário do anime. Porque de uns anos pra cá, os novos spin-offs têm tido uma abordagem muito mais infantil que as primeiras temporadas. O Yu-Gi-Oh! Arc V, o V-Reigns e até mesmo o novo Yu-Gi-Oh! Sevens foram feitos pela Konami para atingir um público-alvo mais novo. Mas aí é que eu comentei, o Sevens é realmente um público mais novo porque é outro jogo, não é Yu-Gi-Oh!, tá ligado? Tem o nome de Yu-Gi-Oh! Pra, tipo, vender. Mas não é Yu-Gi-Oh! Objetivamente não é o mesmo jogo. As tramas foram feitas para serem mais simples, assim como os alívios cômicos foram feitos de uma forma mais boba. E isso claramente irritou um pouco as pessoas que cresceram com Yu-Gi-Oh! E acabaram não, entre aspas, se vendo mais representadas em um anime que não é mais pra eles. Porém, sendo bem sincero, eu sempre achei que esse era o rumo natural de qualquer programa ou show infantil muito antigo. Se você vê o que Dragon Ball tá fazendo em Dragon Ball Daima, ou sei lá, o que os Jovens Titãs fizeram em Jovens Titãs Go, você vai reparar que é muito mais normal do que parece essa ideia de querer atingir um público mais jovem. Talvez... Na verdade é natural. Porque na verdade sempre foi para um público mais jovem. Só que a gente nasceu numa geração onde era muito mais normal você dar para uma criança demônios e gente se matando. Enquanto hoje em dia é inadmissível, tá ligado? Então o que você dá pra criança tem outro tom, mas de qualquer jeito sempre foi pra criança, sabe? É que antes as crianças tinham exposição a mais coisas. Ah, mas aí é uma geração leite com pera. Foda-se, isso é outra discussão, entendeu? Se você não gosta, problema seu, tá ligado? Um público que possa vir a se tornar mais fiel futuramente e assim furar uma nova bolha. E eu gosto disso. Eu fico feliz de poder mostrar Yu-Gi-Oh! Pro meu primo mais novo e fazer ele gostar. Até porque muita gente que eu conheço tem barreira com coisas antigas. E normalmente não veria um anime do final dos anos 90. Mas uma coisa é inegável. O anime e o mangá sempre foram vitrines cruciais pro que realmente importa pra Konami. Que é o TCG. É no TCG que a comunidade se cria. E é no TCG que eles lucram muito mais. E pra mim, não faz sentido nenhum eles fazerem as temporadas mais infantis serem lançadas justamente no momento mais complexo do seu jogo. Lá no final dos anos 90, você tinha criaturas de efeito, cartas de magia e armadilha e, no máximo, rituais e fusões. Era fácil aprender a Ritual sempre foi uma bosta, velho. jogar o jogo. Era fácil montar um deck aleatório e se divertir. Porém, quanto mais temporadas foram surgindo, mais mecânicas também foram sendo adicionadas para gerar esse certo senso de novidade. Em GX o foco foram as fusões. Em 5Ds trocaram para os síncros. É porque, tipo assim, as fusões, elas nunca tiveram muita importância. Era um negócio muito gimmick, muito difícil. 5Ds foi, tipo, pegar essa mecânica que estava esquecida e meio que democratizar ela, tá ligado? Existem, tipo, cartas que substituem material de fusão, fusão de contato, existe fusão do cemitério,
Existe um monte de coisa que, tipo, fez o bagulho ficar mais jogável. E 5Ds, apesar de o anime ser exclusivamente sobre os monstros synchro, eu estava no metagame dessa época, tá ligado? Eu jogava campeonato do Caralho 4. E o metagame, assim, sempre 40% dos decks eram foco em fusão ou monstros de efeito. Monarch Frogs era, tipo, acho que um dos metagames, assim, que durou 5 anos no meta, tá ligado? Era anti-meta, na verdade, né? E não tinha um bicho de fusão, tá ligado? Gladiator Beasts, nessa época, também jogavam muito. Elemental Hero sempre jogou muito, tipo, mesmo com o Stratos banido na época. E pra vocês agora eu devo estar falando grego, tá ligado? Mas assim, o metagame do Yu-Gi-Oh! Durante a época de 5Ds, obviamente tinha os synchros, mas tipo, tinha, mano, não metade, mas tipo assim, quase metade dos decks eram fusões e decks até que não usavam extra deck, tá ligado? Usava só as cartas principais. Então, talvez pra ele não tenha essa visão, porque ele começou a jogar depois disso, ele começou a jogar em 2015, tá ligado? Em Zexal, os monstros XYZ? Os Exceed destruíram o jogo, tá ligado? Porque eles são muito genéricos. Porque pra fusão você precisava sempre de duas coisas específicas. E em GX eles deixaram menos específicas os requerimentos, o que fez ficar mais dinâmico. 5Ds era um pouco mais... Tipo assim, os Synchros eram um pouco mais simples, mas ainda assim precisavam de coisas específicas. Era tipo... Tem que ter um monstro com uma tag especial, entendeu? Ele tinha que ser um tuner, tinha que ter uma tag marcando. O outro não podia ter essa tag, tinha que ser uma coisa específica. A soma tinha que ser precisa. Escalona, estratégia. Os Exceed, quando entraram, era tipo assim, você tinha que ter 2 monstros no campo que tinham o mesmo nível. Só isso, 2 monstros do mesmo nível. Geralmente qualquer monstro. E aí fica muito fácil de fazer. E aí as cartas tinham uns efeitos muito estúpidos. Arquivia os pêndulos, Isso aí eu nem quero explicar. E você entendeu. Esse daí também não. Isso não é um link, mas tudo bem. Não passavam de uma linha de texto, agora eram quase mini bíblias. Um usuário do Reddit até mesmo fez um gráfico da média de letras em uma carta de Yu-Gi-Oh! Ao longo dos anos. E se no início elas não passavam de 30, hoje a média é quase 80 letras. Isso porque lá no início boa parte das cartas nem tinha efeito. O texto era muito mais estético do que realmente necessário. E aí tu me diz, como é que eu apresento esse jogo pro meu primo? Pro mesmo primo que amou aquele anime fofinho e simples sobre cartas de duelo? Como é que eu faço? Esse é o ponto, você apresenta pra ele o Yu-Gi-Oh! Rush Duel, que é outro jogo. Eu mostro um guia de 55 páginas pra ele ler? Tá vendo? Só não faz sentido pra mim. Quando você pensa em jogo de cartas de anime, você provavelmente deve pensar em Yu-Gi-Oh! E, claro, o queridinho da sala, o Pokémon TCG. De anime, o Pokémon tá TCG falando. não só conquistou muitas pessoas, se tornou o jogo de cartas colecionáveis mais Hoje em popular dia o One Piece, né? O One Piece falam que tá bem legal. mundo, como também fez muitos fãs de Yu-Gi-Oh! Migrarem para ele. O lance é que atualmente Yu-Gi-Oh! É um jogo com uma curva de aprendizado muito maior do que antigamente. E isso faz, infelizmente, ele se tornar um repelente de jogadores novos. É justo falar que as mecânicas novas de Yu-Gi-Oh! São em sua maioria bem divertidas. Eu adoro os monstros Link e principalmente a leva de XYZ. Não, Utopia, aí tá errado. Eu sei que é sua opinião, mas porra, se gostar dessas coisas é automutilação, tá ligado? Pelo amor de Deus, velho. As minhas cartas favoritas de dragão cibernético são justamente desse tipo. Porém, é fato de que ter tantas mecânicas diferentes e tantos playstyles únicos, se por um lado pode ser libertador, por outro força o jogador a não só entender tudo isso pra montar um deck, como pra conseguir ganhar de qualquer pessoa. No Pokémon você também tem estilos de cartas que foram adicionados com o tempo, como as Isso aqui é promocional só, tá? É só ilustrativo. cartas EX, as cartas VMAX, ou até mesmo as cartas Terra recentemente. Mas esses tipos de cartas não adicionam muita mudança pro jogo. Normalmente são só um ataque mais forte ou uma passiva interna. Completamente o oposto de Yu-Gi-Oh! Os próprios roteiristas do anime diziam ter dificuldade de criar alguns duelos. Afinal, uma batalha no anime precisa ser entendível pra todo mundo. E isso tava se tornando um desafio quando cada carta nova parecia que tinha 300 efeitos. E tudo bem se você é o tipo de pessoa que prefere uma complexidade a mais no seu jogo. De verdade, eu já vi muita gente que reclama justamente do fato de Pokémon TCG ser bobo e simples demais. Mas não dá pra negar que, se é mais difícil, vai ser mais nichada. E se vai ser mais nichado, a chance do jogo se popularizar de novo também diminui bastante. Até porque, mesmo se você passa por toda essa barreira do aprendizado, você ainda vai ter outro grande obstáculo: o balanceamento desse jogo. Também. Antes de falar de balanceamento, só queria comentar sobre a curva de aprendizado. Tipo, as pessoas acham que, tipo, Magic é muito complicado. Mas isso que é uma coisa legal. Tipo assim, Magic é um jogo que é muito fácil. Tipo assim, é difícil você ser muito bom. Mas é um jogo muito fácil de começar a jogar. Tanto que eu jogava com a minha irmã numa época que ela, tipo assim, não tinha interesse nenhum. Ela viu, ela achou, ela falou, pô, como que funciona isso daí? Eu expliquei, é muito fácil e a gente jogou por muito tempo.
tá ligado? A gente ia pra pré-release junto, essas coisas todas. Yu-Gi-Oh! Realmente não tem essa curva de aprendizado. Foi pra casa do caralho, velho. É um jogo que tá impossível. Yu-Gi-Oh! É ridículo, gente. Você já deve ter visto em algum lugar algum meme de um jogador de Yu-Gi-Oh! Fazendo 1 milhão de invocações especiais e ganhando de alguém em, sei lá, um turno. Claro que isso aí é um exagero. Normalmente você não vai realmente perder no primeiro turno. Tá lá mais pro turno 3 ou 4. O que ainda não deixa de ser estranhamente Porque você tem que ter a mão perfeita pra ganhar no turno 1, tá? Não muda o fato que a estratégia foi feita pensando nisso, tá bom? engraçado. O lance é que atualmente todo duelo de Yu-Gi-Oh! Meio que virou uma speedrun pra ver que jogador consegue fazer o combo do seu deck primeiro. Se o seu adversário começou com a mão boa e é o primeiro a jogar, você provavelmente perdeu. E se ele começou com a mão ruim, mas tem alguma carta de busca, você provavelmente perdeu também. A Konami até criou algumas cartas pra tentar acabar com isso, como o caso das clássicas Hand Traps, que são cartas que você pode ativar tanto no turno do seu inimigo como da sua mão, tentando, na maioria das vezes, parar o combo do seu adversário. Porém, isso estava se tornando tão apelão, cartas como Ash Blossom ou Draw estavam tão fortes que a Konami Eu nem conheço esses mano aqui, tá? também precisou criar cartas feitas exclusivamente para negar essas Hand Traps. E no final, Mano, a única hand trap jogável que eu lembro da minha época era um bicho que você descartava e cancelava o dano de ataque naquele turno, tá ligado? Que eu acho que era um espantalho, não lembro o que ele era. Era alguma coisa desse tipo. Tipo assim, na época do 5D. Era a única que tinha. Aquele Maxi também era da época do 5D, se eu não me engano, mas ele não rodava tão bem assim. o balanceamento simplesmente não faz muito sentido. Como não existe um sistema de rotação dentro de Yu-Gi-Oh!, como tem em Pokémon TCG, por exemplo, o jogo acabou adotando um sistema de limite e banimento de cartas. Não vejo problema, porque sabe, tipo assim, Magic tem 2 sistemas. Tem o de rotação no Standard e tem formatos eternos. Tipo, por exemplo, o Commander, que é o formato mais jogado. E nunca foi um problema a lista eterna, porque as coisas eram balanceadas. Tipo, você tem as cartas do beta que são estúpidas e a Wizards pensava, não podemos fazer nada que quebre o jogo tanto quanto aquelas cartas têm potencial de quebrar. Saíam cartas muito fortes, assim, estúpidas e não sei o que, assim, com bíblias de texto, saíam sim, mas em nenhum momento a carta com bíblia de texto era indestrutível, imparável, é que indestrutível é realmente uma mecânica no Magic, mas você entendeu o que eu quis dizer. É tipo assim, não existia maneira de combater ela, ou ela era tão simples, mas tão simples, que destruía o jogo. Por exemplo, a carta mais cara do Magic, que é a Black Lotus, que custa 0, você não gasta nada pra jogar ela, e ela te dá 3 recursos de graça. E você fica tipo, mano, você jogar isso no primeiro turno, você praticamente tá no turno 3 já, enquanto o jogador inimigo vai jogar o primeiro ainda, sabe? Tipo, é muito quebrado, sabe? E aí eles olham pra essas cartas originais, tipo, por exemplo, tem uma que custa acho que 2 manas, ou seja, você precisa de 2 turnos pra jogar ela, porque você pode pôr uma mana por turno, e ela te dá um turno extra. Por quê, sabe? Então eles pegam essas coisas de parâmetro, que era a lista reservada, e nada pode chegar aos pés daquilo, porque aquele é o limite, entendeu? É ali que o power creep tá. Só que hoje em dia as coisas passam do power creep, entendeu? Às vezes, tipo assim, não por muito. Às vezes é situacional, mas passa. O que no fundo acaba não resolvendo muito as coisas. É fato de que uma carta atual vai ser sem sombra de dúvidas mais forte do que uma carta antiga. E quando você olha pra banlist, você não só vai ver muitas cartas atuais sendo limitadas, como também cartas clássicas, cartas nostálgicas pra muitas pessoas. Então cartas clássicas e boas são jogadas pra fora por serem apelonas demais, pode da ganância que o diga, e as outras cartas simplesmente se tornam inviáveis por serem simples demais. Hoje em dia quase não faz sentido usar cartas sem efeito, por exemplo, fazendo com que esse balanceamento favoreça principalmente os decks novos, deixando assim uma maioria esmagadora de outros decks completamente largar as traças. E se você for ver de verdade, o que vende em Pokémon não é necessariamente um meta divertido, e sim mais um Charizard X Full Art que as pessoas amam. Querendo ou não, tudo acaba se voltando pra nostalgia. E, não querendo ser injusto também, às vezes Yu-Gi-Oh! Consegue entender esse ponto, mas muitas vezes eles lançam cartas novas e até mesmo decks que servem exclusivamente pra fazer cartas antigas funcionarem, como o deck de Blue Eyes, por exemplo, que é bem sólido. Ou até mesmo relançam cartas clássicas, só que de uma forma um pouco mais atual. Mas ainda assim tem um grande terceiro problema. Yu-Gi-Oh!, pelo menos por aqui na região brasileira, é um jogo absurdamente caro. Novamente, o Tropia precisa conhecer Magic the Gathering. Mentira, mas Yu-Gi-Oh! Sempre foi caro. Tipo, o Pokémon é muito mais barato, principalmente pela tiragem nacional. Você pode ser uma pessoa dedicada e ler todas as regras e texto de cada carta do jogo. Você pode ter um mental de ferro e aceitar que alguns dos seus duelos vão ser só um grande react do seu inimigo. Mas uma coisa que você não consegue ignorar são esses preços.
Um booster avulso qualquer vai te custar mais de R$20. E se você quiser montar qualquer deck minimamente jogável no meta, sem sacanagem, tu vai gastar muito dinheiro. Os decks metas mais baratos que eu vejo estão na faixa de 600 a R$1.000. E, poxa, isso não é viável. Então assim, no final do dia, dá pra entender por que muitas pessoas têm receio de começar e de voltar pro Yu-Gi-Oh! O jogo ele é bem mais difícil que os outros, bem mais frustrante por conta dos combos desbalanceados, além de ser extremamente inviável financeiramente. Claro que se você pretende ter como um hobby uma coleção de cartas, não importa que jogo você vai jogar, né? Magic vai ser caro, One Piece vai ser caro, Dragon Ball vai ser caro e até mesmo o próprio Pokémon. Mas o problema do One Piece e do outro carinha ali é que eles não são impressos no Brasil, né? É tudo importado. Magic só é caro porque o Magic, o preço meio que é igual no mundo inteiro. Tipo, o jeito que as cartas de Magic são feitas... Magic não tá mais oficialmente no Brasil, tá? Outra coisa que me fez sair do jogo. Esse ano foi o último ano do Magic no Brasil. Mas, tipo assim, eles imprimem todas as cartas de uma língua, todas no mesmo lugar, que se eu não me engano é na Holanda. E depois distribuem pro mundo inteiro. Isso faz com que em quase que meio que o mundo inteiro o preço seja o mesmo, tá ligado? Não compensa tanto você comprar carta de Magic fora do Brasil, porque o preço é quase igual, tá ligado? Antes R$8 num booster. Era, pelo menos, né? Não sei hoje em dia. Do que, sei lá, 26. Vocês devem estar achando que eu sou um hater gigantesco de Yu-Gi-Oh, né? Não. Mas por incrível que pareça, eu não sou. Eu, na verdade, amo muito essa franquia. Eu literalmente cresci com ela. Eu vi muito mais episódios do Yugi ou do Jaden duelando do que do Ash, por exemplo. Quando eu tive a oportunidade de jogar alguma coisa com os meus amigos, Yu-Gi-Oh! Foi a primeira opção e eu sempre me diverti muito com ela. E é por isso que me deixa frustrado o fato de que esse jogo, principalmente aqui no Brasil, eu quero deixar isso claro, tá morrendo. Ele ainda consegue alcançar números interessantes e ser relevante lá no Japão, por exemplo, mas aqui, se não fosse a comunidade extremamente fiel e engajada, eu sinceramente acho que ele estaria muito pior. Às vezes eu me irrito um pouco com as pessoas que são super fãs de alguma coisa, porque muitas vezes elas gostam de criticar o gosto dos outros. Mas eu preciso reconhecer que pelo menos nessa situação, são essas mesmas pessoas que estão fazendo o trabalho duro de preservar e principalmente honrar o legado de um jogo que já foi muito importante para as pessoas. E que sem sombra de dúvidas teve um impacto cultural enorme na sociedade. Yu-Gi-Oh! É gigante, e mesmo que a Konami não esteja tomando as melhores decisões mercadológicas, isso nunca vai mudar. Eu sempre vou amar muito tudo que o Yu-Gi-Oh! Representa, e vou tentar levar um pouco disso até mesmo nas coisas mais simples. É um fato que, hoje em dia, eu sou um cara muito menos engajado com essa franquia do que um dia eu já fui. Mas se eu tô aqui fazendo um vídeo inteiro sobre ele, ainda quer dizer que eu me importo, sabe? Quer dizer que eu gostaria de ver esse jogo batendo todos os recordes e sendo uma febre de novo, tendo a grande glória que ele teve lá no início dos anos 2000, e não se tornando algo cada vez mais nichado pelas pessoas. E, ok, talvez isso nunca mais aconteça, mas eu também acho que não custa nada sonhar. Desculpa, Tropia, estatisticamente não tem como, velho. Porque, tipo, é o que mesmo você falou. É que pecou nisso de não falar sobre o Duel Rush, que é o novo formato. Que é o novo anime, né? Que é o infantilizado. Você falou dele, mas você não falou que é outro jogo. Talvez até porque você não tenha ido a fundo nisso, né? Porque você já afastou do bagulho. Mas é um ponto assim, que a Konami abriu mão do jogo. Obviamente ainda sai suporte pro outro Yu-Gi-Oh! Mas eles estão investindo no Duel Rush. E se Yu-Gi-Oh! Vendeu bem ano passado no Japão, ou antes desse, foi por causa do Duel Rush. Porque o anime está sendo focado para crianças, as crianças assistem, é fácil de entender e eles querem comprar, entendeu? É complicado, que é outro jogo. Deixa eu até mostrar para vocês a diferença das cartas. Tipo assim, Yu-Gi-Oh! Card. Só mostrar uma carta básica. Vocês vão entender, tá? Esse aqui são os layouts, né? Deixa eu pegar uma grande aqui, sei lá, esse bicho aqui, ó. Esse é o layout de uma carta de Yu-Gi-Oh!, certo? Esse daqui é o formato do Duel Rush. Ele já conserta um dos problemas grandes do Yu-Gi-Oh!, que são as informações espalhadas. Tipo, o nível não tá aqui em cima, o ataque não tá escrito pequenininho aqui embaixo. Tá aqui. Sabe? E o jogo é muito mais rápido. Por quê? Porque, querendo ou não, o span de atenção das pessoas é muito menor. Então, ele é um jogo muito mais rápido. Você pode invocar ilimitado todo turno. Tipo, você compra 5 cartas todo turno. Nossa, que bicho maneiro esse dragão com essas asas de mão aqui. É um dinossauro? Que porra é essa? Stake Buster. Eu não consigo ler aqui, tá muito pequenininho e eu não sei os kanji. Mas entendeu? Então, tipo assim, eu acho que isso você pecou no teu vídeo. Você tinha que ter falado isso porque faz parte do problema. E eu não sei, mano, pelo jeito parece que nem veio pro ocidente, né? Porque eu só tô vendo coisa em japonês. Não tem no TCG, não veio pra cá. Interessante isso, tá? Porque no Japão isso aqui tá vendendo. Yu-Gi-Oh! Rush Duel vende no Japão, tá?
Você entra nas lojas de card game, tipo assim, não que eu tivesse frequentado loja de card game lá com muita frequência, mas onde eu fazia compras, principalmente na Nakano Broadway, tinha algumas. E não só isso, tem uma loja muito popular no Japão que se chama Book Off, que é para comprar itens colecionáveis e livros, como o nome sugere, usados. E todas elas têm uma seção de card game, tá ligado? E a seção de card game são 8 prateleiras. 4 são Pokémon, 2 são Yu-Gi-Oh! Não, Yu-Gi-Oh! Não, One Piece e Dragon Ball. Outras 2 são Yu-Gi-Oh! Onde uma é Yu-Gi-Oh! E outra inteira é só esse Yu-Gi-Oh! Novo, que é de 2 anos atrás, 3 anos atrás, sabe? É pra ter Magic, não. Magic não vende no Japão, tá? Magic bizarramente não vende no Japão. Mas sabendo que Magic não vende no Japão, é muito curioso que a Wizards tirou o suporte em português do Magic e manteve o do Japão. As cartas de Magic ainda são impressas em japonês e não são impressas em português. Mesmo o mercado de Magic no Brasil, acho que sendo, tipo, acho que o terceiro maior de todos, tá ligado? Tipo, bizarro, mano. Foda-se, o Wizards. Eu não quero falar de Magic. Magic me deixa triste. Yu-Gi-Oh! Me deixa triste. Pokémon tá sendo divertido por enquanto. O de celular, o de verdade, eu não tenho vontade de jogar, não, velho. É muito bizarro também as coisas, eu não tenho vontade, não. É isso. Esse foi o vídeo de 50 minutos. Eu peguei um vídeo de 18 minutos e transformei em 50 minutos. Eu vou dar uma editada. Provavelmente não teve 50 minutos. Mas é isso. Comentem aí embaixo, discutam. Sejam respeitosos, não se matem. Não joguem Yu-Gi-Oh!